Nessa videoaula a gente vai estar abordando o tema da psicologia do esporte aplicada às lesões. Então a gente vai estar aqui discutindo o impacto psicológico das lesões, os aspectos subjetivos que envolvem o tratamento e o enfrentamento desses problemas típicos de praticantes de esporte e práticas corporais de um modo geral. A lesão, ela é uma verdade inconveniente, ela é uma constante em todas as modalidades esportivas e ela se relaciona, claro, à particularidade do movimento daquela modalidade e ao significado social e psicológico da prática esportiva e corporal para o praticante. A gente vai ter que reconhecer que cada praticante se apropria de modo distinto dessa prática corporal e a lesão ela tem um impacto diferente de sujeito para sujeito. A lesão ela impacta na dinâmica cotidiana do sujeito, do praticante, especialmente o praticante regular, né? Aquele que está sempre praticando, ele vai sofrer com a ausência dessa prática corporal esportiva e, obviamente, os atletas, os praticantes profissionais, né, de esportes, eles vão ter um efeito também na sua carreira profissional, um efeito que pode ser também financeiro, né? Então, a lesão ela é um risco, ela é algo que gera muito estresse a depender do praticante. A lesão é um desafio físico e psicológico para o atleta. A psicologia do esporte voltada ao tema das lesões, ela tem alguns objetivos. O objetivo limitar os sofrimentos e as perdas associadas às lesões. E 2, garantir boas condições psicológicas para a volta às práticas regulares. E a gente vai ter alguns fatores de risco associados ou que são considerados quando a gente está pensando em uma intervenção em psicologia do esporte, no que diz respeito ao tema das lesões. Primeiro, a personalidade do praticante, né? Quais são as características desse sujeito, né? Desse sujeito que acabou se lesionando. E a gente tem que analisar o estresse e a resposta ao estresse que é gerado pela lesão. O que é interessante destacar é que a lesão ela implica na dinâmica relacional do praticante. Ele começa a se relacionar com pessoas distintas, ela vai ter uma mudança na sua rotina, como eu já abordei anteriormente. E a lesão geralmente ela resulta em perda de força, também corporal, mobilidade e vitalidade. E ela por si só ela já aumenta o estresse cotidiano vivido por esse sujeito. A questão das lesões, ela, claro, é uma questão interdisciplinar, multiprofissional. A gente nunca pensa os fatores psicológicos como uma coisa só relacionada à prática do psicólogo do esporte, mas que os aspectos psicológicos das lesões, eles participam e, independente da profissão do profissional, ela vai participar desse processo de reabilitação do sujeito, de retorno ou de abandono, né? Porque pode ser uma lesão incapacitante, né? Então, retorno ou abandono da modalidade esportiva. Há outro aspecto interessante também relacionado às lesões é que as lesões, o enfrentamento das lesões está muito ligado a ter acesso ou não aos profissionais. Ter acesso a uma boa equipe multiprofissional vai ser algo fundamental para pensar o retorno daquele praticante ao contexto anterior, ao seu nível anterior de prática regular de atividade física e de esportes. Então, o estresse ele está influenciando na interrupção da atenção, no que diz respeito à atenção e concentração na prática corporal esportiva. O estresse, né, relacionado à lesão, ele gera uma perda de atenção, uma perda de concentração, e ele está relacionado também a um aumento da tensão muscular. A gente vai ver aí no texto de referência, que está anexado para vocês no SIGA-A, que a gente tem um modelo teórico para entender o estresse e a lesão esportiva, né? E o que esse modelo foi construído em termos de quais elementos, quais dimensões são consideradas para entender teoricamente
o estresse e o comportamento de enfrentamento, né, relacionado a uma lesão esportiva, né? A gente vai ter os fatores influentes no estresse, que são a personalidade, a história dos estressores, a história dos fatores que levam à lesão, né? Se já é uma lesão recorrente, se ela já tem um histórico, se o indivíduo tem um contexto de vida que gera essa lesão ou não. A gente, como eu falei, a importância de ter acesso a uma equipe multiprofissional tem a ver com os recursos de enfrentamento dos sujeitos, recursos de coping, né, de enfrentamento, de resiliência, né. Quais são esses recursos? Podem ser psicológicos, mas eles podem ser também recursos ambientais, acesso a serviços de saúde, por exemplo. E quais são as intervenções que são direcionadas para minimizar os efeitos do estresse dentro das lesões esportivas. A gente tem então a resposta ao estresse, tem dois elementos a serem considerados: a avaliação cognitiva do sujeito e as alterações fisiológicas e da atenção relacionadas à lesão. Então, o que a gente vai ter no contexto dessa relação entre estresse e lesão? Primeiro, um medo de uma nova lesão, sonhos que muitas vezes são abalados, um estabelecimento de meta que precisa ser revisto, né? A observação de outros atuando pode gerar essa sensação de desespero por não estar mais naquele mesmo contexto. O indivíduo vai ter que elaborar sim o luto, né, de uma condição anterior que não volta mais. A gente vai ter também uma falta de atenção relacionada ao estresse, um isolamento. O estresse ele está relacionado à lesão, especialmente no que diz respeito à dor, a inatividade relacionada ao efeito, o impacto da lesão no dia a dia do sujeito. A incerteza do diagnóstico nos leva novamente àquela questão do acesso aos serviços de saúde, né? Acesso a tecnologias, por exemplo, acesso a um exame de ressonância magnética para que o indivíduo possa ter uma noção mais clara do que foi a lesão. A gente está falando isso como algo óbvio, que é muito pertinente aos profissionais do esporte, mas uma grande população de amadores, de praticantes de esporte, não tem acesso a uma ressonância magnética, até pelo valor alto de um exame desse. Então, a gente vai ter também o estresse relacionado a um progresso lento, né? A depender da lesão, ela tem um tempo específico de reabilitação. Essa reabilitação ela pode trazer impactos também financeiros, dificuldades financeiras por não estar praticando, no caso dos profissionais, mas independente de ser profissional ou amador, a gente vai ter as dificuldades financeiras relacionadas ao tratamento, né, da lesão. E a gente vai ter, claro, que lidar também com as oportunidades perdidas quando a lesão vem. Então, a resposta ao estresse ela vai estar variando em cima de duas dimensões: a avaliação cognitiva e as alterações fisiológicas e atencionais. No que diz respeito à avaliação cognitiva, a gente está considerando aqui como que o sujeito avalia a sua situação, como que ele avalia a lesão. Essa avaliação positiva ou negativa gerada pelo indivíduo, ela vai decorrer das demandas geradas pela lesão, das possibilidades em termos de recurso que esse indivíduo tem para enfrentar a lesão e das consequências disso. Então, essa avaliação cognitiva que o praticante faz está muito relacionada a esse conjunto de questões. As demandas geradas pela lesão, qual foi o impacto dela, qual o nível dessa lesão, quais são os recursos que o indivíduo tem para enfrentar e as consequências dessa relação entre demanda e recursos. Isso gerando uma avaliação positiva ou negativa por parte do sujeito. A gente tem também uma resposta ao estresse sendo influenciada pelas alterações fisiológicas e atencionais. Isso gera aumento da tensão muscular, né? O indivíduo começa a ficar tenso e com medo, né? Isso gera um tipo de fisiologia específica, né? A fisiologia do medo, a fisiologia da dor aparece aqui como um tema importante para entender as lesões.
e a gente vai ter uma redução do campo visual e distração, justamente porque o indivíduo está preocupado, está focando sua atenção no medo, né? O medo está tomando de conta, né? Uma variável emocional importante aí que vai participando dessa reabilitação relacionada à lesão. Outros fatores na resposta ao estresse são, como mencionados anteriormente, a personalidade, as características do indivíduo, a história do estressor, quais são os eventos de vida, o dia a dia, o histórico de lesões, como que isso a gente pode analisar, se isso for uma fatalidade ou é algo que o indivíduo está muito exposto a essa condição de lesão, a possibilidade de novas lesões ou não. O potencial de superação, né, que está os hábitos de concentração, relaxamento, pensamento positivo, otimismo, como que esse indivíduo construiu habilidades para enfrentar, habilidades de coping para enfrentar essa situação. Aqui a gente vai ter então o modelo de estresse e lesões de Anderson e Williams, todo sistematizado. Aqui a gente vai encontrar os diversos fatores, né? Personalidade, história dos fatores de estresse, recursos de coping ou enfrentamento. Isso gerando essa resposta de estresse, né? A resposta aqui que tem as alterações fisiológicas e atencionais, né? E essa avaliação cognitiva do indivíduo, né? Então a gente está aqui com um desenho de todas essas questões, como que a lesão incide nisso, né? Então, tem as características da lesão e os recursos para o indivíduo enfrentar elas. A leitura do nosso texto base sobre as lesões no campo do esporte, as lesões e a psicologia do esporte nesse contexto, vai nos levar a refletir também sobre a cultura esportiva específica onde os praticantes estão inseridos, né? Eles analisam que muito da cultura influencia as reações que o indivíduo tem no que diz respeito a prevenir as lesões e também no que diz respeito ao enfrentamento das lesões. Então eles vão destacar que há uma cultura que coloca que os jogadores eles têm que jogar até o limite da dor, né? Que tem que se esforçar até extravasar e superar seus limites, né? A história de não desistir jamais, a perseverança é algo que está muito cultuado nos esportes, né? A ideia também de que sem dor não há ganho, né? No pain, no gain. Então, você tem aqui essa ideia de que também seja durão ou durona e dê 110%, né? E também, após uma lesão, e que lesionado você não vale nada. Então, são esses elementos da cultura que acabam influenciando negativamente a produção, muitas vezes, de lesões e também a forma como os indivíduos se comportam diante do fato de ter uma lesão. O texto ele destaca também que atletas experientes eles vão desenvolver uma sensibilidade importante para perceber os tipos de dor. São dores que são relacionadas ao treino normal e intenso, eles percebem. Quando eles começam a perceber também as dores relacionadas às lesões, eles desenvolvem uma sensibilidade para perceber essa especificidade de uma dor de lesão. Eles destacam que essa percepção é muito importante e que está muito relacionada a atletas experientes. Outro tema também abordado no texto é a necessidade de apoio social, que a gente já viu na aula sobre processos grupais e equipes, né? O tema do apoio social e como que ele é relevante também no tema do enfrentamento das lesões na reabilitação. As lesões estão relacionadas a alguns estados emocionais, como ansiedade, frustração, impaciência e tristeza. Há todo um processo de elaboração de luto vivenciado pelos praticantes que sofrem uma lesão. Isso pode gerar comportamentos de não adesão ao tratamento, especialmente quando o indivíduo não aceita essa condição e se desmotiva ao ponto de não aderir ao tratamento. O que é importante é que haja toda essa possibilidade de acesso a bons profissionais para que esse indivíduo possa elaborar melhor o luto e que ele possa se engajar, se readaptar a esse novo contexto e estabelecer metas específicas agora voltadas para a reabilitação.
Outras reações emocionais ou psicológicas podem ser identificadas na literatura como a perda da identidade, especialmente quando a gente tem um atleta profissional ou aquele indivíduo que é um praticante assíduo daquela modalidade e que ele se vê sem condições de continuar praticando. Isso faz com que esse atleta ou essa atleta ele acabe por viver uma crise de identidade, sim, especialmente se a lesão ela impacta de forma grave na sua trajetória. A gente tem também reações relacionadas a medo e ansiedade, que são mais clássicas. A gente tem a falta de confiança, que está relacionada claramente ao medo de ter uma nova lesão. E também a lesão está relacionada a pioras no desempenho. Então, são muitos desafios a serem enfrentados pelos praticantes que sofrem a lesão. E isso precisa ser considerado para pensar um melhor retorno, uma melhor estruturação da reabilitação. Construíram-se um conjunto de intervenções psicológicas para pensar a reabilitação nas lesões, né? Primeiro a gente tem que pensar em que fase está o praticante, né? Se é uma fase de doença ou lesão, aqui especialmente a lesão, em que fase da lesão está, a fase de reabilitação ou recuperação ou a fase de retorno da atividade normal. É preciso considerar esse contexto para melhor estruturar essa intervenção psicológica. Procedimentos importantes na lesão. Primeiro, estabelecer uma relação com o atleta praticante lesionado. Como a gente já mencionou, o apoio social é fundamental e os profissionais de uma equipe esportiva eles são muito importantes nesse aspecto. Outro aspecto importantíssimo para uma avaliação cognitiva correta é ter acesso a informações aprimoradas e corretas sobre o processo de lesão e de reabilitação. Isso é muito importante para que o indivíduo tenha uma clareza das suas possibilidades, dos seus potenciais em termos de alcance da reabilitação. São pensadas algumas técnicas utilizadas, sobretudo influenciadas pela psicologia do esporte, que são importantes na reabilitação, como estabelecimentos de metas novos, prática de autoconversação, visando estimular o pensamento positivo, técnicas de relaxamento, visando diminuir a tensão muscular, meditação, e aí eu estou trabalhando também o foco de atenção na meditação, visualização, pode estar tudo interrelacionado ao relaxamento e as técnicas de visualização. A gente pode até pensar em treino mental também relacionado a essa prática de visualização e práticas de controle da dor que estão relacionadas sim a essas informações sobre o processo de lesão e como que o indivíduo pode estar tendo uma percepção corporal mais adequada para que ele possa controlar a dor e entender que a dor muitas vezes é parte do processo de reabilitação. O estabelecimento de metas nesse campo do enfrentamento das lesões, ele visa orientar o indivíduo para recompor o seu planejamento, reestruturar sua organização de tempo e os seus objetivos relacionados à prática corporal esportiva, que passam a ser agora destinados especificamente, diretamente para a reabilitação. O que é interessante, algumas estratégias são mencionadas pela literatura. Primeiro, estabelecer uma data para voltar às competições. É preciso informações sobre a lesão e sobre a reabilitação para fazer isso, né? Determinar o número de horas por semana para a reabilitação e determinar o número de cada procedimento das sessões de recuperação. Para cada recuperação específica, eu posso pensar vários níveis, várias metas específicas que podem compor esse estabelecimento de metas. Para a gente concluir nossa aula de hoje, vale destacar alguns aspectos importantes nessa discussão sobre as variáveis psicológicas, os aspectos psicológicos que envolvem as lesões. Primeiro, vale destacar que a lesão ela impõe um conjunto de mudanças importantes nos praticantes, nos atletas, o que faz com que ele tenha que reposicionar
toda uma lógica de compreensão sobre o seu tempo, sobre a sua trajetória e modificar suas estratégias motivacionais, direcionando toda a sua energia, toda a sua determinação para a reabilitação. Então é importante que haja esse realinhamento dos processos motivacionais e aí criam-se metas de reabilitação. As metas que a gente pensava para alcançar determinados resultados ligados às práticas corporais e esportivas passam agora a ser pensados no que diz respeito à reabilitação. Para isso, claro, o atleta, o praticante, ele tem que superar uma certa crise de identidade que pode estar relacionada, sim, à lesão, essa imposição de mudança que a lesão traz para o sujeito, que muitas vezes o sujeito acaba não aceitando, não engajando-se bem no tratamento, na reabilitação, porque ainda está preso nessa crise de identidade, no quem eu sou agora após a lesão. É importante valorizar e estimular as estratégias de coping, as estratégias de enfrentamento, de saber lidar com a situação. É importante que tenha acesso aos recursos, como eu destaquei, de bons profissionais de saúde, de bons serviços de saúde que possam fortalecer esse enfrentamento, esse direcionamento da motivação do indivíduo, para que ele possa gerenciar melhor seu tempo, gerenciar melhor suas estratégias para superar esse período de gestação. Muitas vezes a lesão ela tem um aspecto que pode ser entendido como um aspecto positivo, que é de gestação dessa identidade que vai surgir após a lesão. Então é preciso aprender também a prevenir as lesões, entender bem da sua lesão para que você possa desenvolver estratégias de enfrentamento ligadas à prevenção, né? Como destacado aí no texto e na nossa aula. Atletas experientes, praticantes experientes, eles têm a capacidade de distinguir os tipos de dor, né? É importante ter essa sensibilidade para detectar precocemente e agir de forma eficiente na prevenção na prevenção primária ou na prevenção secundária relacionada às lesões. A gente vai concluindo mais essa videoaula. Grande abraço a todos e a todas.